Boa noite a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui à noite, por uma necessidade internacional e para louvar, adorar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso, avisando desde já aos irmãos que na semana que vem voltamos ao horário da manhã, a partir das 8h30 da manhã, e vocês podem participar aí ao vivo através do Facebook e também através do Google Meet. A gente deixa o link aí nas plataformas onde esses vídeos são assistidos. Então você pode também deixar o seu like, pode fazer inscrição no canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E essa é a razão de nós estarmos aqui, para louvar, adorar, engrandecer o nome desse Deus maravilhoso, todas as suas maravilhas, dizer a Ele o quanto nós o adoramos, saber que Ele já providenciou todas as nossas necessidades, tanto para a semana que já passou, como para a semana que está iniciando hoje, que Ele está cuidando de todas as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Então vamos falar com Ele, vamos abrir o nosso coração diante do trono da graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade maravilhosa de louvar e adorar o Teu santo e poderoso nome, de Te engrandecer por todas as Tuas maravilhas. Oh, meu Deus, por cada suprimento, Pai, por cada livramento, por cada coisa que o Senhor tem providenciado em nossas vidas, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Pai, os nossos pecados e nos purifica, ó Deus, de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante do Senhor a vida desta pessoa que está orando comigo agora, esta casa, esta família, para que o Senhor vai preparando, Pai, para ouvir a Tua palavra, para adorar o Senhor, para se encher do Teu Espírito Santo. Guarda para esta vida, esta casa, esta família. Meu Deus, seja o Senhor desde já cuidar de cada uma de suas necessidades. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos a Ti as nossas vidas, esse culto, Pai, tudo que será feito, seja tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Seja o Senhor a nos usar, Pai, conforme o Teu bem-querer, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais um dia que estamos aqui adorando esse Deus maravilhoso. E vamos começar, como começamos aos cultos à noite, nós mudamos um pouquinho a liturgia e vamos começar louvando, adorando a esse Deus maravilhoso, então, no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé.
repouso celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Quero convidar os irmãos, então, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Enquanto isso, vamos pedindo sabedoria a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Meu Deus, não seja o desejo do meu coração, a minha vontade, mas o Teu Espírito Santo a me dirigir, iluminar, a me fazer lembrar, ensinar, a trazer uma palavra que venha do Teu coração, do trono da Tua graça aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, ó Deus, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, não deis aos cães ao que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus
dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto vos quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Até aqui, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus, que nos dá aí essa palavra abençoada, né? Para que nós possamos refletir em tudo aquilo que Ele nos fala nesta noite, né? Essa passagem aí que Ele está passando para nós. E Ele começa dizendo uma coisa muito importante, que é a questão do julgamento, né? Tem pessoas que elas gostam de impor julgamentos sobre as outras pessoas, gostam de dizer que as pessoas estão erradas e que elas estão corretas, e a palavra de Deus diz que a gente deve ter muito cuidado com isso. Diz, inclusive, não julgueis, porque aquele critério que você usar para julgar o seu irmão, aquele critério que você usar para julgar até uma pessoa que você nem conhece, também será um critério que será usado para julgar você. Isso é uma lei que está aqui na palavra de Deus. Então nós temos aqui regras, né? A palavra de Deus não é solta. Nós não temos esse adeus aí, mamão com açúcar, que fica sendo pregado aí, que é permissivo, que pode fazer todas as coisas, não. Existem regras, existem mandamentos, e eles precisam ser cumpridos, e eles precisam ser obedecidos. Porque isso sim é na obediência na palavra de Deus, é na prática da palavra de Deus, é que consiste o verdadeiro amor a Deus, o verdadeiro amor ao Senhor Jesus. Se Ele disse, vós me amardes, cumprireis os meus mandamentos. E é necessário que nós entendamos isso, essa necessidade de obedecer. Então, quando a pessoa entende que ela não pode julgar o outro, porque primeiro ela precisa se aperfeiçoar, primeiro ela precisa se colocar na posição e no altar, e depois sim ela pode até partir para ajudar. É um julgamento diferente, né? Quando você diz, você está errado, você não presta, você vai para o inferno, né? O seu nome está lá no mármore do inferno e tal. E quando você diz, olha, você está passando por uma dificuldade espiritual muito grande, e o seu sofrimento pode ser muito grande, mas se você quiser aqui agora, o Senhor Jesus vai te ajudar, e eu quero ser instrumento nas mãos de Deus, para que você possa então se consertar com Ele, para que você possa ter uma nova vida com o Senhor Jesus. Olha como pode ser tão diferente, né? A maneira como se fala, né? O critério que se usa para chegar a uma pessoa. Mas primeiro a pessoa tem que enxergar o que está nela mesmo, né? Então, às vezes está julgando, está condenando, quando ela mesma está condenada e ela está julgada pelos seus próprios critérios. Então, muito cuidado. Na primeira parte aqui que o Senhor Jesus, ele adverte, né? Chama até de hipócrita essa pessoa que está aí fazendo esses julgamentos. Então, tem muita gente que gosta de julgar, né? Usa de ironia, usa de deboche, né? Olha para os outros com ar de superioridade e, na verdade, ela está impondo, né, julgamento sobre si mesma.
e é preciso ter muito cuidado com isso. Ele fala também no versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então, quando a pessoa está ali querendo colocar a palavra de Deus, impor a palavra de Deus para pessoas que não estão com a mínima vontade de ouvir, ou até pior, que estão zombando, que estão escarnecendo, né? Que estão ali fazendo coisas terríveis contra a igreja, contra o próprio Deus. Então ele está dizendo que não é para fazer desta forma. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, são muito preciosos. Deus é muito precioso para ser empurrado como um refrigerante barato, né? Para ser empurrado como um creme dental que é vendido aí na TV com as propagandas. Deus não precisa de nada disso. A salvação é a coisa mais preciosa que o homem pode obter e ela vem totalmente de graça para aqueles que abrem o coração para receber. Então, é a necessidade, se a pessoa precisa querer ouvir, a pessoa precisa ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, é necessário que haja o desejo. Sim, nós temos a necessidade, nós temos o mandamento, a ordem de pregar, mas é necessário a gente entender que é preciso pregar para aqueles que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus, para aqueles que se colocam na posição para ouvir a palavra de Deus, porque nós estamos dando pérolas, nós estamos dando coisas preciosas, as coisas mais preciosas deste universo. Isso que você está ouvindo aí, você que ainda não conhece a palavra de Deus, você que ainda não teve um contato com Deus, isso é pérola, isso é joia preciosa, joia rara, é um tesouro que você não vai encontrar em nenhum lugar no universo, somente dentro da palavra de Deus. Então, quando você estiver dando a palavra de Deus, quando você estiver falando de Deus, lembre-se disso, você está expondo pérolas, você está expondo riquezas inacessíveis para aqueles que não se colocam numa posição de humildade e que se tem uma disponibilidade para ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer para a igreja. É importante abrir o coração para a palavra de Deus. Depois o Senhor Jesus, ele continua, falando, ensinando ali aos seus discípulos, ele fala sobre a questão da oração, que é do versículo 7, até o versículo de número 11. E ele fala da questão do pedido, bater, buscar, que são coisas que nós devemos fazer constantemente, buscar o Senhor Jesus, pedir a Ele, tem muitas pessoas que não oram, ou então oram de uma forma assim muito preguiçosa, relaxada, displicente, não se colocam ali na perseverança. Então ele diz que é preciso realmente que a igreja ore. Como uma pessoa quer uma resposta de Deus se ela não ora? Como uma pessoa quer uma resposta de Deus que ela não busca? Então, muitas vezes, a pessoa tem força para ir visitar, para ir na festa, para ir no churrasco, para ir na praia, para ir em tudo quanto é canto, até lugares que não deveria de ir, mas para ir na casa de Deus, para ir buscar a Deus, ela não tem forças. Você pode passar aí por muitas igrejas sérias, igrejas que estão pregando a palavra de Deus, e você vai ver poucas pessoas ali realmente buscando a Deus. Agora, onde é que estiver ofertando outras coisas, talvez você vai encontrar muita gente, mas aonde está pregando a palavra de Deus, você vai ver muito pouca pessoa ali querendo buscar, e ele está falando sobre isso, Busca a Deus. Agora ele faz uma analogia, uma comparação muito bonita, muito didática para nós. Ele fala assim: vocês são pais ruins, vocês são pais maus. Ele fala, a gente tem que reconhecer, porque a gente é imperfeito. Ele não está dizendo que a gente é mau, que a gente fica fazendo maldade, mas pela nossa imperfeição, pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa incapacidade de tomar decisões sábias. Então, ele diz que nós somos maus. E se nós, mesmo não sendo sábios, sendo incapazes até de saber aquilo que pode ser o melhor para os nossos filhos, a gente acha que sabe. Claro que o pai, a mãe não faz uma coisa que é ruim para o seu filho porque está com vontade de ver o seu filho sofrendo, mas faz, porque é incapaz de ter um discernimento correto daquilo que é o melhor para o seu filho. E é isso que Deus está falando. Ainda que vocês
sendo maus, vocês não conseguindo, ainda que querendo fazer o melhor para os seus filhos, vocês tentam fazer isso, vocês querem fazer isso. Agora imagine ele, Deus, quando nós falamos com ele, quando nós pedimos para ele o que ele não pode fazer para nós. Mas olha que ele está falando de coisas boas. E coisas boas nós precisamos entender que não é necessariamente aquilo que nós estamos querendo, irmãos. Aí que está a diferença. Olha a diferença. O que é bom e o que você está querendo. O que você pensa que é bom e o que Deus sabe que é bom para você. Podem ser coisas completamente diferentes. E nós devemos ter a sabedoria, o bom senso de pedir a Deus aquilo que realmente é bom, segundo Ele, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que nós devemos ter o cuidado, né? Então, esse mundo ele vai apresentar muitas razões para que nós até desistamos de pedir as coisas para Deus, não vai falar com Deus e tal, mas não, vamos orar a Deus, vamos pedir a Ele aquilo que é bom, aquilo que realmente vai ser bênção em nossas vidas, né? E uma das coisas que a gente deve pedir sempre é a presença dEle, é a sabedoria para poder tomar as decisões de acordo com a palavra dEle, a sabedoria para poder estar ali ajudando aqueles que nos são caros, aqueles que nos são próximos, de acordo com a palavra dEle, né? De uma forma que realmente venha a ser uma ajuda, principalmente você pai, você mãe, né? Que muitas vezes pensa que está ajudando o seu filho e a sua filha fazendo coisas, dando coisas que muitas vezes acabam até prejudicando esse filho, essa filha, porque aquilo que você pensou que era bom, na verdade não era bom para ele, para ela, mas Deus tem a capacidade de avaliar isso para você e Deus tem a capacidade de te dar um entendimento para que você possa tomar uma decisão correta a esse respeito. Então ele fala sobre isso. Então peça a Deus, né? Está aí aberta a porta, né? Bater, buscar, ok? É todo aquele que pede, então está aberta a porta. Fala com Deus. Ele fala uma coisa interessante também aqui no versículo 12, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, é a questão, né? Essa famosa lei do retorno, ok? Então, quando a pessoa ela quer receber o bem das pessoas, ela tem que fazer o bem para as pessoas. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Não necessariamente, será aquela pessoa que você praticou o bem que vai te retribuir o bem. Esse bem pode vir de qualquer outra pessoa que Deus colocar no seu caminho. É Deus que vai dirigir. Quem está cuidando disso aí, quem está administrando tudo isso é Deus. Isso aqui é bom, né, irmãos? Isso aqui é ótimo, né? Que é melhor do que isso? Deus está, por isso que nós não devemos ficar sendo, eu vou fazer o bem somente para aquele que pode me fazer o bem também. Não, está errado. Você está errado. Se você pensa assim, você precisa parar e pensar diferente. Pelo contrário, eu vou fazer o bem porque eu sei que aquela pessoa não pode me fazer nada. Mas eu vou ajudá-la assim mesmo. Eu vou dar aquela ajuda que ela está precisando. Ainda que em algum momento da vida dessa pessoa, ela tenha sido ingrata, ela tenha sido injusta comigo. Eu vou fazer o bem para essa pessoa assim mesmo. Por quê? Porque assim diz a palavra de Deus. Então, e eu gostaria que se eu tivesse na situação dela, alguém também viesse e me fizesse esse bem que eu vou fazer para ela. Então pensa dessa forma. É assim que nós devemos fazer. Sem se preocupar quem é que Deus vai mandar, como Deus vai fazer. Ele faz. O que importa é que Ele faz. Isso chama-se fé. Né? Se eu tivesse a certeza de que a coisa ia acontecer, eu estava vendo aquilo ali que vai acontecer, né? Isso já não era fé. A fé não. A fé ela tem uma esperança. Sabe que Deus vai fazer. Como não importa. Ele vai fazer. Isso é maravilhoso. É mergulhar na fé. É quando as pessoas dizem para você e agora, e você diz para a pessoa assim, Deus proverá. Deus está no controle. Você honra, você glorifica. É tão difícil hoje em dia, né? As pessoas hoje são tão autossuficientes, né? Tão egoístas, que elas parecem que riscaram Deus do vocabulário, né? Ou então falam um Deus, mas um Deus da boca para fora. Um Deus ali
sob encomenda, de acordo com as vontades pessoais delas. Não pode ser assim, né? Deus que nós servimos, né? Ele tem vontade própria manifesta na sua palavra, exposta para que nós venhamos a obedecer, para que nós venhamos a cumprir a palavra dele. Então é importantíssimo que a gente possa entender isso. Depois de dar esses ensinamentos a nós, né, essas palavras maravilhosas a nós, agora que ele vem falando, né, nós estamos pegando o finalzinho, ele vem falando desde o capítulo 5, né, o Sermão da Montanha, está pegando o finalzinho aqui, né? Ele fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Olha só, irmãos, e são muitos os que entram por ela, né? E a gente está vendo essas coisas, está aí, banalização da moral, né? Meu corpo, minhas regras, faço o que eu quiser com o meu corpo, né? E não importa se o corpo de outra pessoa está lá também, eu faço o que quiser, acabo com a criancinha, né? Destrói uma vida que ia vir para o mundo, sem problema algum, sem remorso. O importante é o que eu quero fazer, é o que eu desejo fazer. E muitas pessoas estão aí falando da palavra de Deus, falando das coisas de Deus, aprovando tais atitudes, aprovando tais coisas como se elas fossem mais normais, aprovando tipos de relacionamentos que Deus não aprova. E a pessoa está aprovando isso aí. É largo, é espaçoso, é oba-oba, pode tudo. O importante é ter fregueses, o importante é ter seguidores, o importante é ter uma condição financeira muito boa para você poder ter TVs, programas de TV, rádio, você ter fama. Isso que é importante nessa concepção de caminho, né, largo, espaçoso, de porta larga. É essa a concepção. Quanto mais melhor, vale tudo, vem todo mundo, não tem problema algum, né? Não é assim que Deus quer as coisas, porque Jesus ele vai dizer aqui, no complemento disso aí para nós, ele fala assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Estreito, então um caminho bem apertado, porque ele tem balizas, ele tem mandamentos, ele tem ordenanças, ele tem fidelidade. Por isso esse caminho é estreito. Essa porta ela não é larga, ela é bem apertadinha, porque vai ter que passar um por ela e vai ter que olhar para a lente da verdade, que é o próprio Deus. E é Ele que vai dizer quem vai entrar e quem não vai entrar. O próprio Senhor Jesus ele vai estar ali separando, como Ele ensinou naquela parábola do pescador, que os peixes bons eram guardados, mas que os peixes ruins eles eram lançados fora, porque não prestavam para estar ali. E assim vai ser no dia da colheita também. Nessa porta estreita é essa peneira que vai ser passada e muitos vão ficar de fora porque querem viver um evangelho falsificado, um evangelho sobre encomenda, um evangelho que não tem poder para transformar, para salvar, e disfarça esse evangelho de amor e tudo aquilo que prega a verdade e tudo aquilo que fala que o homem precisa mudar e se adequar à palavra de Deus é chamado de intolerância e de radicalismo. Ser fiel a Deus nos dias de hoje se tornou ser xiita. Você agora, se você é fiel a Deus, se você segue a Bíblia, se você é fiel ao seu casamento, se você é fiel nos seus negócios, se você mantém os seus relacionamentos de acordo com a Bíblia, você se tornou um xiita, você se tornou um homem-bomba, você se tornou uma pessoa não grata nessa terra. Você está cada vez mais chegando a esse ponto. E vai chegar o ponto que vai ter perseguição, e vai chegar o ponto que vai ter prisão, e vai ter
chegar ao ponto que vai ter execução. Não é para assustar, é para a gente ver qual é o caminho disso tudo, como está previsto na palavra de Deus. Jesus fala sobre isso, não tem nenhum mistério sobre isso. O mistério é a pessoa que é de Deus não saber dessas coisas e está participando delas. E está indo contra o Evangelho, ao invés de estar procurando servir a Deus e se limpar e buscar o Senhor Jesus. É preciso falar a verdade. Não julgamos ninguém, mas Jesus irá julgar um dia. E hoje é a oportunidade da pessoa ser salva. E a pessoa não vai ser salva em rebeldia contra Deus. E a pessoa não vai ser salva se ela não estiver lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. É preciso estar lavada, remida nesse sangue carmesim, nesse sangue puro, nesse sangue precioso, sem pecado, que foi derramado lá na cruz por nós. E ele diz mais aqui, quando ele continua, falou da porta estreita, falou da necessidade de ser fiel a Deus, né, de andar por esse caminho apertado. Então a gente pode imaginar, eu falei, o caminho é esse mar, né? Nós estamos ali por esse mar e nós temos para navegar nesse mar no rumo certo, chegar no rumo certo, temos que ter uma bússola, e a bússola é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a bússola que nos leva lá. Mas se não tiver um motor para que esse barco chegue lá, ele vai ficar parado, ele não vai chegar lá. Então nós temos um motor. Que motor é esse? Esse motor é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse motor é a fé. Mas se tiver fé, mas essa fé, ela não tiver a direção, ela não ia a lugar nenhum, vai ficar um barco desgovernado, à deriva, sem direção nenhuma. É preciso que ele tenha um leme, que ele tenha uma direção. E essa direção é a prática da palavra de Deus. Então tem que juntar tudo, né? Tem que ter a bússola, tem que ter o motor e tem que ter o leme. O leme aí é a prática. Se você não está praticando, você está andando sem direção. Você não está indo a caminho nenhum. Você está andando de um lado para o outro, né? Sem qualquer destino. Buscando uma coisa que você não encontra porque você não está praticando aquilo que precisa praticar, que é a palavra de Deus, que é estar dentro dessa palavra que Deus nos deu. Continuando aqui, na palavra, ele diz assim, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Então, quando ele manda tomar cuidado, ele fala com os seus discípulos, ele está falando conosco aqui também hoje, para tomar cuidado com os falsos profetas. Ele está dizendo também, ele não fala só toma cuidado, mas e aí, quem é o falso profeta? Ele fala, olha, pelo fruto deles vocês vão conhecer. O que é o fruto? O fruto é o tipo de seguidor que esse profeta, que esse líder, né, que esse pastor, que esse apóstolo, que esse semideus produz. É aquela pessoa egoísta, é aquela pessoa gananciosa, que só busca Deus por interesses, que está sempre buscando pelas suas coisas pessoais, que não busca Deus por ele ser Deus, que não é grato a Deus apenas por ele ter feito a coisa mais maravilhosa na sua vida, que foi salvar a sua vida. É esse tipo de fruto fútil que, quando as coisas não acontecem do jeito que eles querem, eles saem daquele lugar e vão para outro e ficam correndo de um lugar para outro, como se tivesse aqui sucursais de deuses que são feitos de acordo com a vontade daquele que está pedindo e não aquele que está concedendo, que está manifestando a sua vontade.
Olha que coisa terrível que está acontecendo aí. E Jesus está falando, é só olhar o fruto. A pessoa, ela não tem aquele zelo pela palavra de Deus. Ela vai mais por aquilo que é ensinado e que está contrário à palavra de Deus do que aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que foi deixado como bússola. E nós já vimos que sem a bússola é impossível chegar no caminho, na porta estreita. Nós já vimos que sem essa bússola também é impossível ter um motor capaz de ter força suficiente para nos levar até lá, a fé, né? Então a palavra e a fé, pela palavra chegamos à fé, e essa fé, ela precisa ser viva, ela precisa ser operante, ela precisa ser praticada, e esse é o leme. Então tem que ter esse conjunto, irmãos. Então tem muita gente que tem a bússola, mas que não tem motor, não tem fé. Ou, às vezes, até ela apresenta um pouquinho desse motor, né? Ela tem aqui os lampejos de fé, mas esse barco continua perdido, vai balançando de um lado para o outro sem direção. Por quê? Porque não tem a prática da palavra de Deus, não tem o leme. Então, é necessário juntar todo esse conjunto. E o profeta que prega a palavra de Deus, o líder que prega a palavra de Deus, o obreiro que prega a palavra de Deus, o irmão que prega a palavra de Deus, ele está dando para você o leme, ele está dando para você a fé, ele está dando para você, aí nessas condições, a bússola. Mas ele não está dando dele mesmo porque nós não temos nada de nós mesmos para dar para você. Ele está dando pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está lhe dando. É o Espírito Santo que está usando ele para chegar até você e te acordar nesse momento tão difícil para a humanidade. Um momento tão triste, irmãos. É tão triste ver isso, dizer isso, falar isso. Tem que pregar isso. Mas se não for pregado, como você vai ser salvo? Se não for pregado, como você vai sair do engano? Se não for pregado, como a sua vida vai ser transformada? Tanta gente sendo enganada, tanta gente sendo seduzida pelo canto da sereia. Por isso que Jesus pregou. Jesus não pregou para ninguém ficar triste. Jesus não falou isso para a pessoa ficar, puxa vida, são poucos, né? Então, não, ele falou, seja um desses poucos. Seja você um dos poucos que vão entrar pela porta estreita, vão entrar pelo caminho apertado. Seja você essa pessoa. Persevera na fé, busque a Deus, olhe, veja os frutos que não estão aí produzindo coisa alguma, as árvores infrutíferas que estão por aí, seus frutos são prova de que essas árvores vão ser queimadas, vão ser lançadas fora, vão ser lançadas no inferno, e só tem uma saída, é buscar aonde está sendo produzido bons frutos. E aonde isso está acontecendo? Em todo lugar que está sendo pregada uma palavra de Deus genuína, pura, que não está sendo condescendente com o pecado, que não está sendo condescendente com as práticas que Deus abomina, aquele que tem a coragem de falar a verdade. É ali que está o bom fruto, é ali que você vai se alimentar, é ali que você vai levar a salvação, não somente para você, mas para sua casa, para sua família, como aquele carcereiro falou, ouviu de Paulo, né? Aquela palavra maravilhosa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus, leve a salvação para a sua casa, leve a salvação para a sua família. Eu espero que Deus ele tenha falado profundamente ao teu coração nessa noite, e tenha chegado até você, no teu coração. Essa palavra tenha ali tirado as escamas dos olhos, né? Independente da situação espiritual que você se encontra, que Deus tenha lhe tocado profundamente. Essa é a minha oração aí para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu coração e que a salvação do Senhor Jesus entre na sua vida, na sua casa e na sua família. E eu quero nesse momento passar a palavra aí para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí as considerações aí que o Espírito Santo colocou no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu me lembro que antes de começarmos, o senhor comentou que
e os assuntos, né, estavam todos interligados, e é verdade. Eu trouxe aqui, os assuntos estão realmente interligados. De cara, aqui no versículo 5, Jesus fala assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso ficou o tempo inteiro na minha cabeça, aquela frase que Jesus falou para os apóstolos, que é muito interessante, porque é muito fácil nós, como bem disse o Senhor, nós falarmos da vida dos outros. Nós queremos controlar a vida dos outros. Mas nós não queremos controlar as nossas vidas, né? Nós nos perdoamos, não, os nossos erros nós escondemos, mas é muito fácil ficar julgando, apontando o erro da outra pessoa e ocultando de nós mesmos o que nós sabemos que são os nossos erros. Por isso que Jesus falou: hipócritas, vocês ficam julgando a imperfeição dos outros, sabem que são imperfeitos e não se cuidam, como disse o Senhor aqui no final, para se transformarem, para dar bons frutos. A verdade é essa: examine-se o homem a si mesmo, larga a vida do outro. Você tem muita coisa para fazer. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua esposa? Como é que estão os teus filhos? E isso é verdade. A pessoa, em vez de assumir: não, eu estou errada nisso, eu estou errado, isso é da natureza humana. E como Jesus falou, né, se vós que sois maus, não é? Então nós somos maus. É muito interessante como está tudo interligado aqui. Eu tentei compartimentar, pastor, e não consegui. Está tudo interligado. Não é? Outra coisa que o senhor falou também ali no final, entre os versículos 6 e 7, que é a mais pura verdade. O senhor falou: está cheia de igreja. As igrejas sérias estão vazias. Agora, as igrejas que tem, vamos lá, tem bênção, vamos dar não sei quantas voltas aqui e ali, vamos bater meta, essas igrejas estão cheias. E outra coisa que o senhor disse, que é a pura realidade: chega uma hora que um câncer passa e aquele irmão vai para outra igreja. Mas realmente, essa pessoa ir numa igreja e deixar o Espírito Santo aqui mostrar para ela: olha, convencê-la: olha, você está errado nisso, você precisa ver isso na sua vida, e você chegar humildemente a Deus e falar: então me ajuda, porque eu não tenho força. Isso é raro. Foi como aí vem o Senhor, como o Senhor falou, e isso me marcou muito, pastor. Está aqui, aí vem os versículos 13 e 14, porque o caminho é estreito, é complicado, pastor. Então, se nós não lermos o parênteses, os parênteses, o que está entre parênteses, está assim, ó: entrai pela porta estreita, porque poucos se acertam com ela. Então, você realmente, o que você quer fazer? Você não quer viver da forma que a Bíblia diz, olhando para você mesmo, vendo os seus pecados, procurando obedecer a palavra. Não, você se põe como centro do mundo, umbigo da humanidade, e tudo gira em torno de você, quando não é assim. E outra coisa também que o senhor falou, que é muito importante: você não quer chegar chegar numa boa igreja, ouvir uma boa palavra, aí você fica: bom, mas não vai ter profetada? Não, nada contra a profecia, até porque eu sou profeta. Mas você é igreja para receber profecia? Não. A profecia, pode existir a profecia ou não, mas o Espírito Santo não vai deixar de falar com você. Não vai deixar, pode não ser naquele momento, mas ele está te limpando, ele está trabalhando em você. E outra coisa que o senhor falou também, para encerrar,
no versículo 18, hoje eu estou lá, dando brasa, hein, pastor? Vamos lá, no versículo 18. Isso é tudo, como que eu falo? É tudo aqui. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. O que nós temos que fazer? Nós estamos convivendo, vivemos em sociedade, né? Nós conversamos com muitos. Você vê que aquele cara é noitada, a família largada, o cara se esforça no trabalho, não dá atenção aos filhos, à esposa, não quer saber, deixa tudo na mão da esposa, e esse cara está na igreja, ele não é convertido, ele não está no caminho estreito. Entendeu? Então nós precisamos entender, não, ele é crente. Aí você vai ver a vida corriqueira do cara no trabalho, é fofoca, falta, escolhendo com tudo, não faz nada direito, não quer aprender. Então, assim, nós simplesmente não queremos sal da terra. Não é? Então, aquilo que, por fim, foi o que o Jesus falou lá em Mateus 16, 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. A verdade é essa, nós somos maus. É mais fácil andar no caminho largo e não viver segundo o Evangelho, segundo a palavra. E tem mais que o Senhor também não falou, porque aqui não está dizendo, mas no outro Evangelho fala, é assim, ó, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, não preciso nem falar, né? Quem está aqui, está nos ouvindo, está entendendo aonde vai terminar. Mas tem até fogo e enxofre. Mas tem uma outra coisa. A gente falou aqui que isso aumenta a nossa carga. Mas a boa, ele limpa. Limpar significa nós permitirmos que o Espírito Santo nos mostre as coisas e nós, orientados pelo Espírito Santo, apoiados pelo Espírito Santo, procuramos melhorar. Então, ele limpa para que dê mais fruto. Isso está dizendo que é um processo, isso é a santificação. Nós devemos sendo santificados. Não é isso, pastor? Perfeito. Bom, pastor, eu agradeço aí, eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, que Deus abençoe o senhor. Eu peço perdão porque eu não acreditei quando o senhor falou que estava tudo ligado e pior é que está. E que Deus abençoe o senhor, a sua família, e a tudo que aprove a Deus que o senhor tomasse conta da nossa terra. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Né? Amém. Que seja assim, né? Que Deus faça isso também na minha vida, na vida do irmão, né? De todos aqueles que estão aí trazendo a mensagem do Evangelho, né, de Deus, né? Então, que Deus continue abençoando aí e vão trazendo também aquela mensagem objetiva, né? Se Deus quiser, semana que vem vamos ter aquela mensagem objetiva. E eu gostei muito aí que o irmão acrescentou a questão do negue-se a si mesmo, né? Citar isso é importantíssimo, porque é justamente o contrário, né? Hoje estão se acrescentando a si mesmo, né? A pessoa já não está mais contente com o que ela vai acrescentar o que ela não é a si mesmo, quando a palavra diz negue-se a si mesmo, né? Então é muito bom a gente ver o Espírito Santo trabalhando, trazendo aí essa palavra, complementando, né? Porque tirar todas as dúvidas. Olha, gente, você não tem que acrescentar, você não tem que virar mais nada, não, porque Jesus está falando para você já negar, já não está bom do jeito que você está, você ainda quer inventar, meu irmão? Não dá para inventar nada. Tem que ser o que Jesus quer, nós temos que ser o que Deus quer, gente. O pecado nasceu da rebeldia, da desobediência, e nós precisamos voltarmos para Deus. É isso, né? O Evangelho é tão simples, né? A coisa é tão simples, mas o complicado é porque o homem está com o coração rebelde, como o irmão Luiz colocou muito bem, a árvore que não der bons frutos, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Eu não vou entrar na questão do fogo, porque todo mundo já sabe o que é o fogo, né? Eu não vou ficar aqui, não estou aqui para aterrorizar ninguém, mas também não estou aqui para alisar, né? Então,
todo mundo já sabe o que é o fogo e vamos, né, para o céu, né, irmãos? Vamos para o céu que é muito melhor, vamos buscar a Deus, vamos servir a Deus. Se a gente pode ter o melhor, por que que a gente vai querer o pior, né? Até a questão de inteligência. Eu sei que existe uma resistência muito grande que passa por cima da inteligência, que existe uma inteligência que é chamada inteligência espiritual, e ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. Então, por isso que a gente vê as pessoas, mesmo tendo conhecimento disso, elas negando. E a Bíblia diz que elas iriam negar, né? Para o mal delas, né? Para o mal delas, infelizmente. Mas você que pode aceitar, que pode tomar a sua decisão, que foi tocado pelo Espírito Santo, seja o fruto bom, a árvore boa, né? Seja aquele que vai seguir pelo caminho estreito, pela porta apertada, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando o irmão Luiz aí, trazendo sempre essa palavra abençoada aí para todos aí, simples, direta, né, objetiva, né, para colocar em prática aí. Então pensa nisso, eu estou negando a mim mesmo, essa semana temos aí mais uma coisa para pensar, né? Eu tenho me negado a mim mesmo naquilo que eu sei que não agrada a Deus, eu tenho me negado isso, eu tenho dito isso eu não vou fazer, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou fiel a Deus e isso eu não concordo, né? Independente das consequências, eu tenho feito isso na minha vida, sabendo que eu posso ter prejuízo financeiro, que as pessoas podem se afastar de mim, que eu posso perder fama, que eu posso perder prestígio. Eu tenho feito isso, tá? Então, uma vez, que Deus continue abençoando aí. E eu vou pedir ao irmão, então, agora para fazer aquela oração de intercessão, né? Que nós sempre fazemos aqui durante os cultos. E você que está participando em casa também entre em oração conosco, fale com Deus, abra o seu coração, coloque diante de Deus aquilo que é a sua necessidade, aquilo que está afligindo você, porque ninguém é melhor do que Deus para entender as nossas necessidades, as nossas dores e as nossas lutas. Então, coloque-se diante de Deus agora e fale com Ele em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, o irmão está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar? Então vamos orar. Vamos lá. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra ministrada, que nos fez muito bem, que mostrou a realidade, que mostrou que nós somos maus, mas que é um caminho estreito, que é um caminho apertado, é uma porta apertada para nós passarmos, mas esse caminho nos leva à eternidade e temos o Teu Espírito Santo a nos guiar. Realmente, precisamos realmente olhar para nós mesmos e examinarmos a nós mesmos. Muito obrigado pela palavra de hoje. Eu quero pedir que o Senhor abençoe em especial o ministério do pastor Aguilar, em nome de Jesus, a Igreja Aliança com Deus. Que o Senhor abençoe a vida espiritual do pastor Aguilar, a igreja, essa igreja autêntica, essa igreja que é dele, essa igreja que o Senhor Jesus virá buscar, essa noiva, essa igreja que Jesus é o caminho, que nós não nos desviamos nem para a esquerda, nem para a direita. Somos direcionados pela destra de Deus, pelo Espírito Santo. Então, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse trabalho que o Senhor colocou nas mãos do pastor Aguilar, que o Senhor o ilumine, o oriente com o teu Espírito Santo, e que dê muito fruto. Em nome de Jesus, agora em concordância com todos, cada um tem uma necessidade, seja doença, seja problema de família, seja desemprego, seja qualquer tipo de desordem, seja qualquer coisa que aflige a natureza humana devido ao pecado. Precisamos entender que nós já estamos mortos espiritualmente e que essa morte ela nos afeta em todas as áreas das nossas vidas. Então, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, receba como está aqui na tua palavra, como escrevido. Nós te pedimos, Senhor, eu te peço, Senhor, que tu receba tudo o que eu estou lhe confessando aqui, tudo o que eu estou lhe pedindo do fundo do meu coração, e que da mesma forma todos que estão aqui pedindo também,
Senhor, em nome de Jesus, nos responda no seu tempo. Muitas vezes nós esperamos uma resposta, muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então, em nome de Jesus, responda-nos, completa essa tua obra, vai trabalhando em nós, como está aqui na tua palavra, vai nos limpando para que possamos dar mais frutos, para que possamos pedir com a sabedoria do Espírito Santo, para que tenhamos o coração transformado e pedirmos para nós, mas segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, em nome de Jesus, então, eu também quero pedir que o Senhor abençoe todas essas pessoas que vão aos presídios orar, que vão trazer conforto aos homens que não têm mais a sua liberdade, cuja liberdade está restrita, e que erraram cometendo crimes, e muitas vezes crimes bárbaros. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas que, dirigidas pelo teu Espírito, levam a vida eterna para esses homens, a mensagem de Cristo. Também, da mesma forma, os hospitais, muitos pacientes que estão lá já são terminais, podem ter menos de um dia de vida, horas de vida. Abençoa também essas pessoas, Jesus. E também peço por fim pelos missionários que vão a outros países, que correm o risco de perder a própria vida para honrar a Cristo. Também abençoa essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, agora eu quero te pedir que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor livre o Brasil do mal, da fome, da miséria, da instabilidade política, que o Senhor livre o Brasil da insegurança política, livre o Brasil de todos os males e de todas as enfermidades. Senhor, te pedimos, queremos te pedir que o Senhor nos proporcione eleições justas, honestas e tranquilas. Pai, em nome de Jesus, guarda o nosso presidente, inspira com teu Espírito Santo a ele, aos seus ministros, guarda, protege a vida tanto do nosso presidente quanto dos nossos ministros. E torne sem nenhum valor todo o plano que está sendo vivido para que, de forma não justa, nosso presidente não seja reeleito. Senhor, em nome de Jesus, lança por terra qualquer plano que seja contra o Brasil. Em nome de Jesus, torne em coisas de nenhum valor. Pai, também eu te peço que a nossa soberania, que a integridade do nosso território seja preservada. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe os nossos campos, que o Senhor abençoe, meu Deus, para que eles produzam cada vez mais. Dê sabedoria aos cientistas, dê competência. Senhor, melhora essa questão para que cada vez mais a produtividade aumente. Eu também quero te pedir pelas indústrias, meu Deus, que muito se fala no nosso país, nos campos, nessa produção, mas eu quero que o Senhor levante a indústria do Brasil, que ela venha a ser modernizada, que o Brasil seja um país estável, um país, uma nação cujo Deus é o Senhor, que venham para cá se estabelecer empregos, indústrias modernas, indústrias que venham gerar, que o povo venha aprender a trabalhar nessa indústria, cuida da nossa educação. Por fim, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe ao povo brasileiro, a nós todos, que o profissional possa, a pessoa, qualquer um, homem ou mulher, possa ter o trabalho, possa vir a trazer para a sua casa o pão de cada dia, como está no fenômeno, o pão nosso de cada dia no hoje. O Senhor, que a pessoa, que o brasileiro possa trazer o pão, tudo do pior do Senhor. E elimina o desemprego, elimina a miséria, elimina a fome. E que o comércio também venha a crescer, que os serviços venham a ser prestados, que o Brasil possa crescer economicamente e possa ser uma nação líder, uma nação pacífica,
mas que, se for preciso, saiba te defender de forma adequada. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, a tua noiva, meu Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos na certeza que tu acolheste as nossas orações, os nossos pedidos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero nesse momento, então, convidar os irmãos também a orar para agradecer a Deus, né? Por esse culto abençoado. Nós pudemos ministrar para Ele, né? O culto foi para Deus. E também convidar vocês a estarem conosco aqui no próximo domingo, que será pela manhã, a partir das 8h30 da manhã. Nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Prepare os elementos, o suco de uva, o pão, né, para que nós possamos aí participar do corpo, do sangue do Senhor Jesus. Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está membrado em uma igreja, está em comunhão com Deus, né? Vai fazer aqui com Ele um exame de consciência e vai acertar. Todos nós temos sempre coisas a acertar com Deus, é claro. Mas a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo e participe, para que você possa participar. Então vamos falar com Deus? Vamos abrir o nosso coração diante do trono da graça? Feche seus olhos, eleve seu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esta oportunidade de podermos servir ao Senhor, louvar, adorar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, falar da Tua palavra, do Teu amor, da Tua salvação, das Tuas coisas. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos concedeste. Obrigado por mais essa semana que está se iniciando hoje. Eu coloco nas Tuas mãos cada vida que está orando comigo, casa, família, para que o Senhor esteja abençoando a todos, guardando, protegendo, livrando de todos os males, suprindo, ó Deus, em todas as suas necessidades. Com isso eu já concordo com a oração que o irmão Luiz fez e todos os irmãos que estavam orando conosco agora, que seja o Senhor trazendo a cada um uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse caminho de salvação, por essa salvação maravilhosa que o Senhor proveu para cada um de nós, Pai. Continua a tua boa obra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço que todos possam ter um final de domingo muito abençoado na tua presença, que o Senhor abençoe a semana de todos, dê uma noite de paz renovadora e restauradora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu convido você também a compartilhar, né, irmãos? É importante compartilhar a palavra de Deus, a deixar o seu like aí no vídeo, a se inscrever no canal, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus, para que essa palavra venha alcançar mais vidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada na presença de Deus, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.